Oitava hora. Apolônio divide o dia de Deus, que resplandece nas trevas, em 12 partes ou horas. São os 12 aspectos clássicos do vir a ser divino. 12 é o número que exprime a ressurreição da alma-espírito após o declínio completo do homem dialético. É o número do sofrimento e da morte, e ao mesmo tempo de graça e da perfeição. Ele é o número evangélico por excelência, o irrompimento da luz nas trevas. Na sétima hora, o candidato aos mistérios gnósticos torna-se um verdadeiro homem sacerdotal. O fogo do Espírito Santo e outras forças e radiações gnósticas do campo astral puro da escola espiritual capacitaram-no a atuar em todas as regiões da matéria a serviço da humanidade sofredora que anseia por libertação. Preenchido por esse espírito santificador, isto é, curador, e trabalhando com ele em toda a sétima região cósmica, o homem sacerdotal descobre na oitava hora, em primeira mão, por experiência própria, que as luzes celestiais falam sua própria linguagem. Ele compreende o íntimo, o mais profundo, a linguagem, a fala, a natureza essencial das radiações. Uma radiação é como se fosse uma voz, possuindo um fundamento definido, uma causa e um objetivo. Esta causa e esse objetivo tornam-se conhecidos em sua atividade mediante a radiação, tendo como resultado um efeito. Portanto, quem vive e trabalha na luz gnóstica e, por conseguinte, falando misticamente, segue seu caminho pela mão da gnosis, compreenderá a linguagem das radiações, a linguagem das flamas. É necessário poder conquistar a abertura para essas radiações e o conhecimento ligado a isso, porquanto a plenitude de radiação do espaço da sétima região cósmica manifestada para nós é totalmente diferente da plenitude de radiação da sexta região cósmica, do mundo do estado de alma vivente. O candidato torna-se extremamente sensível a todas as atividades das leis, tanto a harmonia quanto a desarmonia. Quem trilha a senda compreenderá isso. Tendo sintonizado seu ser com o único necessário mediante a prática de uma correspondente atitude de vida, ele verificará que possui elevado grau de sensibilidade a tudo o que o cerca. Este candidato perceberá imediatamente quando ao seu redor houver pensamentos de críticas e desarmonia. Ele compreende, por conseguinte, a linguagem das radiações. Cada microcosmo assemelha-se a um sol e emite uma radiação, e por conseguinte, fala uma linguagem. Não se trata aqui de sons articulados produzidos pela laringe, visto que eles podem estar em completa oposição à linguagem das radiações que emanam de um ser humano. Todos os seres humanos, toda a vida manifestada, todos os corpos celestes falam uns aos outros mediante radiações inequívocas. Igualmente, existe em todo o universo manifestado uma verdade manifestada, sem que os seres humanos o saibam ou suspeitem. Em virtude da radiação que emana de um ser humano,
ele não é capaz de mentir, pois traz consigo a verdade mediante as radiações que emite. Portanto, compreendereis que ao entrar pelo portal dos graus internos, cada iniciado gnóstico adquire uma nova faculdade, como uma qualidade que lhe é imprescindível, em virtude da plenitude radiante do novo estado de ser. Ele tem a faculdade de discernir todos os espíritos, todas as radiações, com relação ao único caminho e à única força. Ele tem condição de provar se os espíritos são de Deus, segundo a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Para tanto, existem 3 pontos de reconhecimento: um na parte mais elevada do coração, um na fronte e um terceiro que é o duplo etérico inteiro. No coração encontramos a rosa, o ponto central do microcosmo. O iniciado perceberá com facilidade se esse ponto central está inteiramente unificado com o coração material. Portanto, a fonte de emoções, desejos e paixões, ou se a rosa abriu-se, ou se está em vias de fazê-lo. No espaço aberto atrás do osso frontal, se localiza o ponto central, o foco da consciência, que atua na maioria dos seres humanos e que corresponde ou à consciência eu, nascida da natureza, ou à nova alma desperta, que brilha e cintila nesse ponto e é conhecida como a flor áurea do coração celeste. O duplo etérico tanto pode ser o ponto de concentração dos extratos e produtos das forças astrais inferiores comuns da natureza da morte, como pode ser o corpo que está ocupado em receber, ordenar e conservar as novas forças anímicas. Neste último caso, o duplo etérico é a veste áurea nupcial. Uma luta contínua está sendo travada entre os seres humanos. As mais terríveis oposições os mantêm divididos. Eles são, por natureza, inclinados a odiar a Deus e ao próximo. Contudo, de acordo com sua natureza, com seu verdadeiro estado de radiação, todos são iguais. Todos pertencem a uma mesma ordem. Portanto, estão em completa harmonia entre si. Por isso, fala-se também de correntes, de grilhões, de espécies acorrentadas umas às outras, em harmonia, e, no entanto, segundo a sua natureza, em contínua e inevitável guerra entre si, sem poderem distanciar-se umas das outras. Essa é a linguagem que a humanidade, mergulhada no poço da morte, fala sem cessar. Daí nasce o sofrimento, a torrente interminável de dores que flagela a criatura dialética. Visto que o iniciado gnóstico compreende a linguagem das radiações, ele descobre também a causa mais profunda dos sofrimentos. Ele é um versado em enfermidades da dialética. Porém, em virtude do novo ponto nuclear inflamado em seu ser, como rosa áurea, ele é também o administrador de grandes tesouros. Os grandes tesouros da luz das luzes estão em seu poder. Diz-se do iniciado gnóstico que ele domina a força das pombas. A pomba é o símbolo do Espírito Santo, o 7º raio.
Por isso, o iniciado é capaz de provar se cada alma, segundo sua radiação, é de Deus. Por ser capaz de sondar o âmago do ser humano, ele pode presenteá-lo em suas necessidades, com seus tesouros de luz gnóstica, negando-os aos indignos. Ele não atira pérolas aos porcos, nem deita rosas aos burros. O que de fato importa ao servidor dos mistérios gnósticos dos graus internos é que ele é capaz de libertar os agrilhoados, os que alcançam o estado sacerdotal. No curso do seu desenvolvimento gnóstico, adquirem em dado momento a assim denominada gema preciosa, a pedra filosofal ou o chamir. Eles passam a ser denominados mestres da pedra. Isso significa que a plenitude de radiação da sexta região cósmica, ou o santo grau, revela-se neles como princípio ativo. Esse princípio ativo é uma força que capacita o iniciado a levar a bom termo a autorrealização completa e, por esse meio, servir a humanidade. A gnosis não auxilia nem salva mediante palavras solenes ou símbolos, ou ainda mediante um método a ser seguido, como acontece, por exemplo, com fórmulas ocultistas. Não. Ela ajuda a todos os que realmente anseiam com uma força, a força do santo grau. É com essa força que o iniciado e aqueles a quem ele auxilia seguem através dos mistérios até a união perfeita com a ordem mundial da humanidade alma. Deveis vivenciar tudo isso como a panaceia para a mais profunda dor da humanidade. Panaceia é um pretenso remédio universal para todos os males físicos e morais. Os irmãos e irmãs dos graus internos são todos mestres da pedra, servidores do santo grau. A plenitude da luz gnóstica passou a ser um fator ativo em sua vida, ativo na natureza da morte, para uma ressurreição na vida libertadora. Agora, podemos compreender melhor as antigas lendas que dizem que o mero olhar para o santo grau já pode curar. O santo grau é a radiação da gnosis em sua setuplicidade. Quem consegue ver o grau e nele declina, ingressa em um novo estado de vida. Por conseguinte, a Rosa Cruz dá-nos o conhecimento, o catarismo, a devoção, e o grau nos dá a libertação. Assim como a antiga porta de Saturno, a 8ª hora do Noctemeron também possui 2 aspectos. Ela nos dá o quadro descritivo da natureza da morte e também o da vida libertadora. Quem consegue atravessar a porta de Saturno na força do santo grau é capaz de perceber a nova linguagem estelar, a linguagem do mundo do estado de alma vivente. Também é lá que a força nuclear da luz responde aos suspiros, ao anseio ilimitado da rosa do coração. E assim, todos nós, ligados pelas correntes de amor universal, dissolvemos-nos em uma harmonia nova, universal e eterna. Elevemo-nos, pois, com base nesta certeza. A força do santo grau
conduziu-vos até o ponto em que podeis compreender esses mistérios sagrados. Essa força não quer apenas demonstrar-se em vós, mas também libertar-se em vós, como um fator ativo a serviço de toda a humanidade. Este é, pois, o alvo mais importante de uma fraternidade gnóstica: propagar o santo grau no tempo em que ela é convocada para ser um fator ativo. Que esse tempo possa chegar logo, para consolo e bênção de todos os que anseiam o auxílio da gnosis.